Não dá mais para segurar. Nós não temos mais que segurar. A diretoria, vou ser repetitivo, é vergonha. Nós pedimos, eles pediram para a gente deixar de falar da arbitragem, que eles iam resolver, mas cada dia está pior. Vocês viram hoje o que aconteceu aqui, sem nenhum critério. Pode fazer pergunta, presidente? Pode fazer. O que o Corinthians vai fazer a partir de agora? Nós vamos reclamar, vamos falar com a diretoria de arbitragem novamente, quando nós já falamos, já pedimos que comece o treinamento, prepara os juízes, os árbitros. O que está acontecendo aí é o seguinte, não está preparado, o juiz vem em campo, o árbitro vem em campo sem critério nenhum. Nós temos aí o próprio árbitro que apitou hoje, vindo de um tempo parado. Eu não sei se estava na geladeira, se não estava, mas aconteceu que desde setembro que não apita mais o jogo da Série A. E agora vem apitar esse jogo aqui e deixa a situação. Prejudica o Corinthians. A gente fez uma somatória rápida aí, o Corinthians já perdeu 8 pontos na questão da arbitragem. Então nós temos que mudar isso, temos que estudar a melhor situação para não deixar acontecer o que está acontecendo. É um absurdo o que está acontecendo na arbitragem brasileira. Presidente, sobre a iniciativa do empréstimo com a LFU, 100 milhões de reais, o que motivou essa decisão por parte da diretoria e até que ponto ela é responsável, levando em conta os juros envolvidos e a dificuldade do Corinthians em honrar com compromissos? Então, o CORE, na verdade, ele autoriza e deixa autorizado. A diretoria vai ver se é necessário ou não. Se for necessário, nós temos uma autorização. Se não for necessário, a gente não fez. Como a outra vez eles liberaram 30 milhões, a gente achou que não era bom para o Corinthians naquele momento e acabaram fazendo. Sabe, por favor. Depois da escolha, dificilmente o Corinthians tem muito o que fazer, a não ser ofício, reclamação, situações do tipo. Antes do sorteio da arbitragem, existe alguma possibilidade, existe alguma situação, existe algo que o clube possa fazer para que certas árbitros possa não estar nesse sorteio para determinado jogo? O Corinthians ou qualquer clube tem como intervir nisso? Não tem. O Corinthians não tem, nenhum clube tem a possibilidade de intervir. Nós não queremos que ajude o Corinthians, não estamos pedindo ajuda, nós estamos pedindo para não acontecer o que aconteceu aqui hoje. É um absurdo, novamente, é uma aberração o que aconteceu aqui hoje. Não pode acontecer isso mais. Tentei falar com a diretoria da arbitragem, eles não atenderam, é um absurdo e nós não vamos ficar quietos dessa vez não. Já chega outras vezes que nós tivemos que vir aqui para falar sobre a arbitragem. Novamente nós estamos falando aqui sobre a arbitragem, não é possível a gente suportar isso. Gente, deixa eu só fazer uma organização. Peraí, o Vini liberou vocês irem para aquela baia ali fazer o bidu. Boa. Organizando, presidente. Peraí, só posso meu sonegra aqui. Vai. Vamos seguir com o Stabile aqui, vamos seguir ouvindo aí o presidente do Corinthians. Peraí, não chega o meu microfone, gente. Não. Mais pra frente. Tá pegando aí? Diga. Pode ir? Tá pra todo mundo? Pode ir. Tá bom, presidente. Você vai se pronunciar primeiro, né, sobre a arbitragem? Eu já falei agora, já me pronunciei. Achei uma aberração o que aconteceu aqui hoje. Independente, aqui a gente não está discutindo se é homem, se é mulher, quem é que está. A gente está falando sobre a arbitragem. Tá? O critério que foi utilizado, a gente não está discutindo aqui se foi, se não foi. Nós estamos discutindo aqui critérios. Os critérios não estão sendo bem adotados. A forma que está sendo utilizado não é bom. Nós vamos treinar melhor esses árbitros para que eles venham em campo e usem o mesmo critério para um lado e para o outro. Os critérios não são bons. A gente vê vários jogos sendo marcados pênalti na questão do Martínez. A gente estava falando sobre a questão do Martínez. Valeu o amarelo ou valeu o vermelho? Ninguém sabe. Tem que perguntar para ela. Entendeu? Então é esse critério que nós estamos criticando e a gente espera que daqui para frente a CBF, juntamente com o seu diretor de arbitragem, tome as providências. Há pouco tempo atrás conversei com o diretor de arbitragem, ele pediu paciência para que ele pudesse resolver, mas cada dia a gente percebe que tem mais reclamações. E hoje, como eu disse, foi uma aberração. Presidente, só pra gente entender, então, você falou sobre o lance do Martínez, mas eu acho que é o do Charles, né? Que ele recebe o amarelo depois do vermelho, que daí realmente ficou na dúvida se o amarelo foi cancelado ou não. Mas eu queria entender quais são as reclamações do Corinthians. É o lance do Charles, o que mais? Então, nós temos vários lances. Nós temos do Charles, nós temos do Martínez. O Martínez foi o caso, que ele tomou amarelo também, e depois ela veio com o vermelho. E aí, qual que vale, na verdade? Na verdade, deveria vale o vermelho, mas ela não tirou o amarelo. Então, a gente vai ser prejudicado 2 vezes. Então, esse critério que a gente está utilizando, está falando que não é possível continuar assim.
Presidente, posso mudar de assunto sobre isso? Com relação a essa questão do Memphis, do apartamento, como que vai ficar do hotel? Ele vai continuar no hotel? Os senhores realmente querem que ele saia do hotel? Como que está essa negociação? Não, isso aí partiu dele, dizer que iria ajudar o Corinthians a diminuir seus gastos, e partiu do Memphis ter conversado isso conosco. Agora a imprensa começou a dar que partiu do Corinthians. O Corinthians, em nenhum momento existe contrato, e a gente vai cumprir o contrato da forma que ele está. Agora, se o Memphis quiser trazer esse benefício para o Corinthians, a gente aceita de bom grado. Presidente, seguindo no assunto Memphis, nessa questão do valor da dívida que o Corinthians tem com ele, sobre tentar renegociar na casa dos 23 milhões, juntando bônus e também as luvas, como é que ficou essa questão? De fato, vocês conseguiram se acertar com os agentes do Memphis para renegociar essa dívida que tem com ele? Então, nós conversamos com eles, não está documentado ainda, mas a gente vai pagar a primeira parcela, assim que tiver disponibilidade de recursos, a gente já vai pagar a primeira parcela. Osmar, é assunto... Rapidinho, por favor, de interesse da torcida corintiana, né? Transferban, é possível passar uma novidade positiva, com otimismo? Tem um prazo aí para quebrar essa barreira aí para poder contratar ou ainda não? Não, nesse momento ainda não. Nós estamos trabalhando com afinco para buscar recursos para poder pagar, que não é só um Transferban, nós temos 2 Transferban e outros possíveis Transferban que possa vir aí. Então nós estamos trabalhando todo esse montante aí para que a gente resolva o problema de imediato. E de imediato que a gente diz até o mês de dezembro. O Corinthians tem de onde tirar dinheiro agora ou por enquanto não? Nós estamos buscando a possibilidade de buscar recursos em várias frentes que nós criamos aí. Um empréstimo de 100 milhões que foi especulado, mas com um juro bastante alto, o Corinthians cogita? Então, sobre juros, ninguém falou sobre juros. O CORE deu uma autorização para o presidente se ele quiser fazer. Ele já tinha autorizado 30 milhões antes e o presidente achou que não era bom para o Corinthians naquele momento. Tanto é que não fez. Agora nós temos mais uma liberação, era 30, mais 70 para dar 100 milhões, para a gente pagar os compromissos aí, que tem férias, tem 13º, tem uma série de compromissos que vem pela frente, entendeu? E aí nós temos essa autorização. Se for necessário, já temos autorização. Ô, presidente, ainda sobre essa questão do Transferban, está estourando o prazo aquele dos 45 dias para negociação com o Rojas. Como é que está a negociação com o staff dele? Está todo vapor, nós estamos tratando desse assunto, nós conversamos com a equipe do Rojas, estamos trabalhando para buscar condições de fazer esse acerto. Confiante de que não vai virar um novo Transferban? Eu estou confiante. Fabinho Soldado fica? Fica, está garantido o Fabinho Soldado, está garantido também o Dorival Júnior, eles estão fazendo um bom trabalho e o Corinthians segue trabalhando com todos os recursos que nós temos hoje. Como é que foi o clima pós-jogo ali no vestiário, né? A gente viu que os jogadores ficaram bem nervosos, a comissão também, né? Com a questão da arbitragem, tudo o que aconteceu. Qual que foi a conversa e ali basicamente o que mais irritou no elenco da atuação da arbitragem? Que achou injusto algum erro de arbitragem por parte da Edna? Não fica um clima muito legal, né? Porque a gente vem trabalhando dia após dia para procurar um melhor resultado. Sabíamos que a vitória seria extremamente importante para nós e por erros de arbitragem, infelizmente, acabou atrapalhando um pouquinho, mas agora é seguir trabalhando, manter a cabeça boa. Sabemos que temos um jogo extremamente importante dentro de casa e procurar os 3 pontos. Teve algum lance específico assim que irritou mais? Assim, eu acho que são lances duvidosos, né? Ali no segundo amarelo do Martinez, ela não ia dar o amarelo, só que na hora que ela dá o amarelo, que ela vê que ele tem o primeiro amarelo, ela já fica sem saída, né? E do Charles também é um lance discutível, né? O pessoal fala que não pegou na cara e na hora que ela toma a decisão, não quis voltar atrás, infelizmente. Você acha que ela deu o segundo amarelo sem querer? Você acha que ela não lembrava que ela tinha dado o primeiro? Sim, eu acho que é um lance discutível, né? Os dois ali estão ali dentro da área, no agarra-agarra, lance normal. Ela para ali normalmente, fala verbalmente, né? Na hora que ela dá o amarelo pros dois, ela infelizmente fica sem saída, não tem o que fazer, né? Vido, no lance do Charles, a gente mesmo acompanhando, a gente ficou sem entender o que tinha acontecido. Primeiro pareceu que tinha sido um lance lá e um lance aqui, e daí acabou gerando o vermelho direto, mas na verdade o entendimento foi de que ainda foi por conta da confusão do Charles com o John, e aí ela meio que tira o amarelo. Vocês também ficaram em dúvida do que aconteceu? Ali na hora que chega perto ali do banco, ela meio que coloca a mão no ouvido, fala que eu acho que o quarto árbitro falou com ela que teve agressão lá na lateral, sendo que não teve, né? E aí ela meio que puxou somente o vermelho, ficou totalmente, acho que foi totalmente atrapalhada ali naquele lance,
mas seguir trabalhando, como eu falei, infelizmente são lances que interferem bastante no resultado, com 2 a menos ali para correr atrás no finalzinho um pouquinho complicado, mas agora manter os pés no chão, cabeça fria e continuar trabalhando. Guido, faltando 6 jogos aí para acabar esse Brasileirão e tendo uma semifinal de Copa do Brasil depois do Brasileiro, né? Como focar nesses 6 últimos jogos, né? Antes da semifinal aí da Copa do Brasil, e se é possível o Corinthians manter alguma ambição para jogar esses 6 jogos? Manter os pés no chão, continuar trabalhando. Obviamente a gente sempre vai jogar para procurar a vitória, mas eu acho que jogo após jogo, né? Obviamente temos ali uma decisão extremamente importante na Copa do Brasil, mas agora é focar jogo após jogo e, se Deus quiser, conseguir uma colocação melhor ali no Brasileirão e, se Deus quiser, buscar o título da Copa do Brasil. Ô Bidu, a gente sabe que quando acontece uma derrota com muita polêmica de arbitragem, tu mesmo falaste, o clima no vestiário não fica dos melhores. Mas vocês conseguem ter o discernimento de que vocês não podem entrar numa toada de tipo, putz, de novo o Corinthians sendo prejudicado, até porque no final de semana vocês vão pegar um Ceará que ainda tá brigando na parte de baixo, que mais ou menos disputa pelas mesmas coisas que o Corinthians, né? São só 4 pontos de diferença, e que se vocês ficarem às vezes muito apegados nisso, pode acabar mais prejudicando do que ajudando. Com certeza, a gente sabe que a gente tem que manter a cabeça no lugar, cabeça fria, mas eu acho que, independente, eu acho que isso depende do dia também, né? Tem dias que a gente tá lá lutando, trabalhando para poder buscar a vitória e vem algum erro que não é feito, sabe, nosso, e aí fica um pouquinho amargo na situação, né? Mas agora seguir trabalhando firme. Você avalia essa partida da senhorita Edna Alves? Eu vou falar da estrutura do futebol, falar de um árbitro que toda semana é um árbitro, é um outro. O Corinthians, ele tem enviado ofício, pessoalmente, o presidente já esteve presente, eu já estive presente várias vezes, a gente escuta que a intenção é melhorar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente sabe que é uma pressão muito grande em relação aos árbitros, é bem verdade. Não queremos mudar o foco da partida, porque as avaliações técnicas do jogo, certamente o Dorival vai fazer, nós iremos fazer sobre isso, não é transferir a responsabilidade, mas a verdade é que hoje foi mais uma arbitragem muito confusa, que vai trazer muito transtorno para o Corinthians em relação aos cartões, a forma que foi, a insegurança dentro da partida, mas eu não quero falar só dela, da Edna, apesar de o Campeonato Brasileiro, um árbitro está quase um mês sem apitar um jogo, o árbitro precisa estar atuando, né? Tá com essa minutagem, vamos dizer assim. Mas a gente precisa melhorar a estrutura do futebol brasileiro. A gente tem tentado colaborar, mas o Corinthians não pode ser prejudicado mais uma vez em relação a isso. O que de fato, assim, ou algum lance específico tenha incomodado mais, né, em relação à atuação da Edna hoje? São detalhes de jogo, né? Que só que quando você você entende a forma de ela falar com os jogadores, às vezes um lance que disputa na área que ela... Vamos falar do lance do Martínez, né? Um lance de disputa dentro da área que no lance anterior ela orientou, no outro lance ela dá o cartão amarelo. Então, critérios. Mais uma vez, eu não quero falar do árbitro só em si, eu quero dizer da estrutura. O árbitro precisa ter uma estrutura melhor. As pessoas que comandam essa parte, e de novo, a gente está tentando colaborar, o Corinthians quer colaborar. O futebol brasileiro é chato, você está o tempo inteiro falando sobre isso, precisamos fazer a nossa parte. Há uma pressão, sim, muito grande em relação aos árbitros, mas a gente não pode ser prejudicado da forma que, mais uma vez, aconteceu hoje, uma arbitragem muito insegura, que traz uma estabilidade dentro da partida. São lances que ela apita sem segurança e acaba que cria uma atmosfera difícil para que ela mesma depois consiga terminar o jogo de uma forma que deveria. Ainda falando sobre a estrutura, então, não pessoalizando na Edna, às vezes vira até um pouco de chacota em alguns clubes, quando depois de uma situação de prejuízo de arbitragem, sai uma nota oficial ou uma informação de que foi enviado um ofício para a CBF. Há algo que possa ser feito de mais prático, além disso? Tu tá nessa área há muito mais tempo do que eu, mas quando eu comecei a gente falava muito sobre força de bastidores. Tem time que tem um determinado representante, ou um presidente, ou um diretor, que tem muito poder nos bastidores de determinada federação. Hoje em dia isso ainda funciona, porque se funciona, talvez o Corinthians está fazendo mau uso ou pouco uso do seu, talvez, poder de bastidor? Toda rodada, todos os clubes reclamam. Não vejo por aí. Eu não quero, de novo, quando você fala do que
E a sua pergunta ela é muito pertinente, do que pode ser feito. E aí eu preciso continuar falando sobre a estrutura da arbitragem. Então a gente está... Alguns clubes usam uma forma de reclamar mesmo quando ganham, né? Outros reclamam quando perde. Então assim, cada um vai tentando de uma forma que, de novo, a gente vai falar cada rodada falar do árbitro A, do árbitro B, e cada um vai usando a sua estratégia. E assim, não pode ser assim. A arbitragem ela precisa ser uma arbitragem que consiga ter critérios únicos, critério padronizado, para que, mesmo que erre dentro dos seus critérios. Então, de novo, eu quero falar de estrutura do futebol, é uma estrutura importantíssima do futebol brasileiro, a arbitragem, e a gente está aqui também para colaborar para que a gente consiga melhorar. Agora, mais uma vez, a gente sai prejudicado em relação a tudo que aconteceu. Fabinho, ainda em cima disso, por favor, só para entender, você faz esse meio campo com os outros clubes, você como diretor, você fala com o Anderson Barros, você fala com o pessoal do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, times do Nordeste, times do Sul, esse trabalho de bastidores não com a CBF, mas para os times pensarem em algo que de fato possa vir a melhorar. Vocês promovem esses encontros? Na verdade, quem promove esses encontros são a CBF. Nós já estivemos lá para falar sobre isso, para entender o que está se passando, e a conversa sempre ela é muito, muito boa. Os clubes se colocam à disposição para isso. Veja bem, a gente contra clube, o controle não é nosso. O controle não é nosso. O que a gente vai fazer? Se a arbitragem ela vem das federações e a CBF que faz a escala, o que a gente tem a fazer, claro, como afiliado, é colaborar, se colocar à disposição, e é isso que todos os clubes fazem. Nós vamos lá, escutamos e tentamos fazer a nossa colaboração, mas quando começa a competição, tantos jogos importantes, tantos lances duvidosos, e de novo, às vezes o errar faz parte, o atleta também erra, a comissão também erra, o árbitro ele também pode errar. Agora, o que a gente sempre está pedindo, a nossa expectativa é que os critérios fossem aproximados para que a gente pudesse, a cada jogo, a cada rodada, ter os critérios bem definidos dentro da própria partida, não ter lances que naquele momento do jogo, naquele minuto, ela interpretou de um jeito, no outro, no mesmo minuto, quer dizer, no minuto seguinte, interpretou de uma outra forma. Então, se a gente não falar de estrutura, a gente vai ficar aqui toda rodada falando, cada clube usando a sua estratégia, e não vai ser legal para o futebol. Acho que a gente precisa ter aí alguma conversa definitiva para que a gente possa melhorar em relação a tudo isso. Fabiano, não pica, que é a última, por favor. O ônibus está parado lá, João. Dia do Fico, chegou? Já dá para falar de futuro? A torcida quer saber uma resposta. Você fica no Corinthians para o ano que vem, por favor? Eu tenho contrato... Não, gente, vai precisar ir embora. Eu tenho contrato até dezembro de 2026. Não tem que responder essa pergunta. Tenho maior carinho e respeito por você. Tua careca é igual a minha. Mas eu tô sempre falo, né, do entusiasmo, do prazer que eu tenho e a felicidade enorme que eu tenho de estar nesse clube. Eu tenho contrato até 26, me ajuda? Dezembro de 2026, e a gente está aí. Mais um ano de Fabinho. Eu tenho contrato, eu estou aqui para fazer o melhor, entregar o melhor para esse clube, para essa torcida, que a gente tem um carinho enorme por tudo que está sendo feito até aqui. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, então, Fabinho. Soldado. Deu uma zoada aqui na minha careca, né? Fala Fiel, em meio à turbulência financeira pelo Parque São Jorge, surge um fato curioso. Memphis Depay se ofereceu para ajudar o clube a reduzir custos. A declaração veio de Osmar Stable nesta quarta-feira, mas o que isso realmente significa? A gente destrincha agora. De acordo com o portal Meu Timão, Stable revelou que foi o próprio Depay quem propôs uma mudança no contrato, como deixar o hotel de luxo que o clube bancava para colaborar com a saúde financeira do Corinthians. Stable afirmou, abre aspas, isso aí partiu dele. Disse que ajudaria o Corinthians a reduzir seus gastos, fecha aspas. Mesmo assim, explicou que o clube cumprirá o contrato normalmente, mas que aceita ajuda caso o jogador queira colaborar. Fiel, veja só a cena. Enquanto muitos esperam solução de fora, o jogador assume o papel ativo. Isso é digno de nota. Significa que o elenco está ligado na crise do clube, ou que o clube está tão pressionado que até o jogador se envolve nos ajustes financeiros. De qualquer jeito, é sinal de que o momento é delicado. A reportagem ainda destaca que o clube avalia a proposta de Depay, mas reforça que nenhuma modificação no contrato foi formalizada até agora. O clube também passa por bloqueios financeiros e conta sobre risco.
o que torna qualquer ação de ajuste bem-vinda. A forma como o clube decide agir agora pode ter impacto direto no desempenho dentro de campo. Menos caixa, menos folga para contratações e mais cobrança em cada movimento. Agora, Fiel, eu quero saber a opinião de vocês. Você vê esse gesto de Depay como compromisso genuíno ou como reflexo de fragilidade financeira do clube? E o Corinthians tem que usar isso como impulso ou focar apenas no futebol? Fica de olho porque o efeito dessa declaração pode ser maior do que parece. Comenta aí, você aprova a atitude de Depay ou acha que o clube deveria renegociar contratos ou focar no elenco e resultados? Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada do Timão. Valeu, Fiel, tamo junto e vai Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente.